compartilhar com vocês agora uma experiência muito ruim, foi terrível, em usar argila expandida no cultivo de orquídeas. O que acontece? Eu tenho mais de 34 anos de experiência cultivando orquídeas. E no meu orquidário antes desse, e lembrem, eu só cultivo orquídeas penduradas, eu fazia uso só da brita ou de caco de telha, caco de vaso quebrado, como material drenante. E eu fui percebendo que a estrutura foi começando a sofrer alguns danos em função do excesso de peso. E eu não quis mexer porque eu já vinha para esse orquidário novo. Então o que eu fiz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o caco de telha, o caco de vaso e a brita pela argila expandida, nada mais óbvio. A argila expandida é leve, ela tem as bolinhas, ela vai deixar os espaços ali para a água escoar, maravilha. Comecei a fazer. Então toda a planta que eu ia trocar o substrato, replantar, eu substituía esse material por argila expandida. E fui fazendo o trabalho durante muito tempo. Fiquei uns 2 anos e pouco fazendo uso da argila expandida. E o que aconteceu? Como eu não tinha controle de qual que tinha argila expandida e qual que não tinha, e eu ia colocando ela na sua posição original, mais próxima do que ela vegetava em relação ao sol, essas coisas todas, eu não tinha controle de qual que estava com argila e qual não. Passados dos meses, que a orquídea não te responde de imediato, o que aconteceu? Eu comecei a ver que minhas plantas começaram a definhar. As brotações novas não vinham mais tão bonitas, outros vasos normal. A adubação, a mesma coisa, clima, a mesma coisa. Inicialmente, eu relacionei a questão da troca de substrato, danos nas raízes, essas coisas todas, vida que segue. Só que eu comecei a perceber que o rizoma, por exemplo, da Cattleya, o rizoma simpodial, ele, em vez dele ir margeando o substrato, ele começou a subir e as raízes ficaram assim, tipo, mais altas. E eu comprei tipo assim, eu não quero ficar aqui. As plantas foram se afastando do substrato. Isso não aconteceu em uma planta ou em duas. Começou a acontecer em várias plantas. Eu comecei a perder plantas, as plantas começaram a definhar, morrer, e eu não sabia o porquê. Aí eu vim para cá, para esse orquidário novo. Nós tínhamos um profissional que mexia com esse negócio de biologia, geologia, e ela foi dar uma palestra pra gente aqui e falando das carências de várias coisas. E ela falou da argila expandida. Quando ela falou da argila expandida, falou o seguinte, a argila expandida é usada em jardins quando você não quer que cresça nada lá, porque ela não deixa nada crescer, porque ela tem uns componentes químicos e não sei o que são prejudiciais para as plantas. Caiu a ficha. Eu falei, caramba, argila expandida, será? Vim aqui no próximo fim de semana, comecei a tirar as plantas que estavam com sinais que eu tinha percebido que não eram normais. Gente, todas as plantas estavam sendo cultivadas em argila expandida. E as que morriam, né, e às vezes eu não tirava, botava num canto aqui para quando eu fosse esterilizar vasos, não sei o que, tudo com argila expandida. E aí o que aconteceu? Eu imediatamente comecei a procurar as plantas olhando por baixo dos vasos e fui trocando tudo na dúvida. Então eu tenho terror de usar argila expandida. Mas vamos lá, Fernando, tem gente que cultiva argila expandida sem nenhum problema. As plantas enraizam bem, não sei o que, eu sei. Inclusive eu fiz umas trocas com os amigos lá do Pará, chegaram umas plantas cultivadas em argila expandida que estavam maravilhosas. Aí eu fui conversar com a pessoa. O que você fez? Eu lavei. Ela não sabia exatamente o que fazer. Então veja bem, se você quer usar argila expandida no cultivo de suas orquídeas, eu recomendo extremo cuidado. O que eu pensaria de imediato, que é o mais simples de fazer? Uma bela lavagem dela. Lava, deixa com imersão em água, lava muito, para tirar qualquer excesso de componente químico que a água consiga remover. Uma outra coisa também que eu não tenho como analisar, porque precisaria de recursos técnicos muito mais elaborados,
é a composição dela, às vezes alguns componentes são a mais. Pode ser que algumas dessas argilas expandidas, elas tenham maior concentração de alumínio, maior concentração de não sei o que, e esses produtos fazem mal para as orquídeas, entendeu? Então eu queria compartilhar com vocês a minha experiência de ter cultivado, ter usado argila expandida. Hoje a argila expandida não entra no meu orquidário. Não entra, eu estou usando como material drenante isopor, que é inerte, eu já tenho confiança, então vida que segue. Um abraço.